Olá, amigos, Jerusa Vieira, vem comigo que eu quero te contar um pouco da minha história, porque eu saí da música secular. Vamos lá? Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Oh, eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Vamos lá? Eu quero te contar um pouquinho, né? Muitas pessoas me encontram e têm curiosidade em perguntar: Jerusa, por que foi que você saiu das bandas seculares, da música secular? E eu quero contar um pouco desse meu testemunho para você, que eu creio que vai edificar a sua vida em nome de Jesus. Vamos lá? Vamos abrir a Bíblia lá no Salmo 146, lá no versículo 2, que vai dizer assim: louvarei o Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Esse é um versículo que faz ferver o meu coração, porque esse versículo faz parte da minha história, faz parte da minha tomada de decisão, faz parte do momento de renúncia que eu tive naqueles dias para poder tomar essa decisão de louvar somente ao Senhor. Aí você pode estar me perguntando: mas por quê? Por que foi que você deixou? Em primeiro lugar, eu quero dizer aqui para você que eu não sou juiz sobre a tua vida, eu não estou aqui julgando a tua vida. Você que é artista também, você que canta, você que toca, eu sei que tem muitos cristãos aí cantando, tocando ainda na música secular, mas eu queria que você entendesse que esse foi o meu chamado, é o chamado que eu senti da parte do Senhor. Então, vou colocar aqui uma musiquinha mais amena para eu poder contar essa história. Fica aí. Amados, eu durante muitos anos da minha vida, eu cantei em diversas bandas. A minha carreira iniciou cantando em bandas de forró, né? Cantei, eu posso citar aqui que eu cantei na Forrocheiro de Menina, eu cantei no Forrozão Língua de Cobra, eu fui a primeira cantora dos Solteirões do Forró, passei uma breve temporada lá, enfim, outras bandas também que eu passei, né? E com o tempo depois que eu saí das bandas de forró, começou a desandar as coisas pra mim em banda de forró. Houve muita coisa boa, mas houve muitas tristezas, né? Muitas coisas ruins também passaram. Eu acabei me entristecendo e as portas foram se fechando nas bandas de forró. Na época eu ainda nem conhecia o Senhor Jesus. Então veio a oportunidade de eu cantar em bandas bailes aqui em Fortaleza, né? Festas particulares. Então, há exatamente 11 anos atrás, agora no mês de abril de 2020, fez 11 anos que o Senhor me chamou. O Senhor me circulou de uma forma que não teve mais como eu fugir. A minha vida vivia com esse sentimento de vazio, porque eu desde muito jovem, eu lembro de pessoas que vinham falar de Jesus para mim, eu senti o meu coração arder, mas eu tinha medo. Então é comum muitas vezes na nossa vida você ter medo do novo, você ter medo de ter um encontro com Deus maravilhoso, porque Deus, a gente sabe hoje, a gente depois que conhece Jesus, a gente tem um pouco de dimensão
do amor de Deus, o que é sentir o amor de Deus. Mas quando a gente está no mundo, a gente não tem muito essa ideia. A gente tem uma ideia vaga muitas vezes, até quando a gente vai fazer o evangelismo, nós perguntamos assim, nós apresentamos Jesus, o amor de Jesus, as pessoas dizem assim: eu já tenho Deus no meu coração. Eu dizia isso algumas vezes: mas eu já tenho Deus no meu coração. Mas amados, o que o Senhor quer nas nossas vidas é tomar o primeiro lugar, ser o Senhor das nossas vidas, o autor e consumador da nossa fé, da nossa vida. Então eu não entendia isso, mas eu sentia o meu coração bater mais forte. O meu coração, ele ficava ouvindo aquelas palavras de irmãos que vinham falar comigo. E eu dizia, eu sentia uma paz, eu dizia assim: um dia eu vou ser crente. E eu lembro de memórias muito antigas, né? Que eu sempre agradecia ao Senhor pelo talento de cantar, que é um talento que o Senhor nos dá. O Senhor te deu talentos. Eu não sei qual é o teu talento, mas o Senhor dá muitos talentos aos filhos dele. A todo mundo, você pode aí levantar a mão e dizer aí do seu lugar: eu não tenho talento nenhum. Tem sim, você tem talentos, tem dons que o Senhor, ele quer te entregar ou ele já te entregou. Então usa para o reino de Deus. Porque eu sempre, mesmo sem conhecer Jesus ainda, da forma que hoje, eu louvo o nome do Senhor, que Ele vem, aleluia, crescendo no meu coração. Eu venho conhecendo o Senhor Jesus. Conhecer por totalidade é impossível, mas o nosso coração tem que desejar conhecê-lo a cada dia mais, porque Ele é uma fonte inesgotável de amor, de conhecimento e de graça. Então eu sempre agradecia ao Senhor, dizia: Senhor, muito obrigada por esse dom de cantar, por esse talento de cantar. Então eu dizia para o Senhor: um dia eu ainda vou na igreja, eu vou cantar, eu vou subir no altar e eu vou cantar para o Senhor. Então, mesmo na minha falta de conhecimento, falta de entrega ao Senhor, eu tinha o desejo no meu coração de dizer assim: eu quero cantar para o Senhor. Eu quero poder compartilhar e falar de Deus, do amor dEle e das coisas através da minha vida. Então eu tinha. Então o tempo foi passando e quando eu ouvia Deus, querido, Deus me circulou com os cuidados tão lindo, que eu lembro, eu ainda muito jovem, ainda estudava, fazia o ensino médio naquele tempo, né, o segundo grau, né, o ensino médio. Eu lembro que uma irmã teve visões, teve revelações de algo que ia acontecer no futuro na minha vida, que Deus estava me livrando de uma morte, de um assassinato. E ali, mesmo sem entender, eu criei. A mulher me chamou para ir na igreja para receber oração. Então Deus sempre estava ali na minha caminhada. Eu lembro, eu muito pequena, meus amados irmãos, eu lembro que eu tive um sonho que eu nunca esqueci. Eu sonhei na sala da minha casa, tinha um quadro de Nosso Senhor Jesus Cristo, a imagem dele lá, com as mãos assim abertas, estendidas, e as chagas, né, os cravos. Então, dos buraquinhos lá dos ferimentos, ele estava assim, num quadro na sala da minha casa. Então eu lembro que eu tive um sonho que o Senhor, ele conversava. Aliás, eu conversava com o Senhor. E o Senhor sorria para mim, Ele ficava olhando para mim, ouvindo com toda paciência, com aquele olhar de humildade, de amor. Então eu fiquei até hoje. Eu era uma criança, eu nunca esqueci desse sonho. E quando eu fui dizer para minha mãe: mãe, eu sonhei que Jesus, ele achava graça, ele sorria para mim, ouvia eu conversar. Ele disse assim: ele achou graça diante da tua vida. Então aquilo ali marcou para mim. Eu lembro a primeira vez que eu, ainda muito imatura, muito criança, a primeira vez que eu parei e assisti o filme Paixão de Cristo, eu lembro que eu fiquei tão tocada, tão comovida com aquele amor daquele homem que era Deus, mas que veio à terra. Então, tudo que ele fez e tudo que ele suportou ali. Então, eu lembro que o nosso quintal onde eu morava, no Parque Genibal, era muito grande. Então, eu lembro que acabei de assistir aquele filme e querendo chorar, aquele choro preso. Então, eu fui lá pro quintal, bem lá nos fundos do meu quintal. E ali eu me derramei lágrimas, chorando, agradecendo a Deus, a Jesus, por Ele ter feito aquilo. Eu com peninha de Jesus, né? Dentro da minha imaturidade, da minha infância, na minha fase de criança, eu ali chorava. Então Deus, Ele já vai tocando o seu coração desde a sua mais tenra idade. Às vezes a gente não escuta, depois a gente vai
quando para e monta aquele quebra-cabeça, que Deus estava em todos os momentos e circunstâncias na sua vida, te cercando com o cuidado dele, chamando a atenção. Quantos livramentos Deus já não me deu, quantos livramentos Deus não já deu para a sua vida. Então, meus amados, muito jovem, eu comecei a cantar nas bandas. Então viajei muito, viajei a muitos estados, o nosso Ceará todo eu conheço. Nunca fui aquela cantora de fama, de sucesso, mas sempre eu consegui estar em algumas bandas que tinham evidência, apesar de sempre me sentir desprezada, esquecida, porque era assim que eu me sentia. Então eu me sentia a menor das menores. Eu nunca tive aquela oportunidade mesmo assim, vamos trabalhar na Jerusa, vamos colocar ela para a música de trabalho. Então eu tinha muitos sonhos, eu queria estourar, eu queria fazer sucesso. Todo artista, eu sei que lá no íntimo, por mais que a gente não declare, mas tem o desejo de ter o nosso trabalho reconhecido. Então acabou que desandou muitas coisas na minha vida, nas bandas, né? Fui colocada para fora, nunca tinha sido colocada para fora. Fui colocada para fora de uma banda grande. E eu lembro que foi uma fase muito difícil, que aí eu não conseguia mais me firmar em banda nenhuma. Mas eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E às vezes o Senhor começa a fechar a porta na sua vida. E até então nem conheci o Senhor Jesus ainda, eu estava fugindo dele. Mas então as portas começaram a se fechar nas bandas de forró. Então eu lembro que a última decepção que eu tive em banda de forró, eu lembro que eu soube que a banda estava já tipo numa crise, essa banda, e eu lembro que eles iam colocar 2 cantores para fora, né? E porque eles não tinham condições de pagar, iam colocar bailarinos, e ali eu sabia que era eu que estava ali naquela lista. Então a gente foi para a reunião. Eu sei que o rapaz não teve nem coragem de chegar para mim e dizer, mas quando eu cheguei em casa eu sabia que era comigo aquela demissão. Então eu liguei e eu disse, era comigo aquelas pessoas que iam ser cortadas. Então ele disse, eu não entendo por que ele não teve coragem de te dizer. Então ali foi uma decepção tão grande, sabe? Que eu lembro que eu estava na parede ali da minha casa. Então eu fui escorregando assim na parede. Eu fiquei lá no chão, me sentindo tão mal, me sentindo tão inútil, que eu não servia mais para nada, que ninguém gostava do meu trabalho, que nada mais ia dar certo para minha vida. Então, mas tudo isso fazia parte do trabalhar de Deus na minha vida. Mas aí eu ainda continuei cantando. Então abriu-se essa porta para mim de cantar, sair das bandas de forró e começar em banda baile. Então eu estava tão abatida, tão desacreditada de mim mesmo, que eu dizia assim, eu jamais vou conseguir cantar numa banda dessa. Tem que cantar músicas agudas, tem que cantar música em outro idioma. Não dá pra mim. Eu sei que eu lembro que o meu esposo disse assim, tu vai se dar por vencida antes de tentar. Então muitas vezes a gente tá assim, pensando que nada vai dar certo, pensando que tudo morreu, que tudo acabou. Mas aí a vida continua e as oportunidades vêm, você tem que agarrar. Então naquele tempo eu agarrei, eu creio que foi uma porta temporária que Deus preparou para mim. Que aí eu estava mais em Fortaleza, já eram festas particulares que eu tinha, já podia me vestir com roupas mais sociais, né, vestidos longos, né? Então mudou totalmente, comecei a cantar outros estilos. E aí quando eu estava com alguns anos nessa banda, eu lembro de uma coisa que me marcava muito, meus irmãos. Eu sempre tive um grande vazio dentro de mim. E esse vazio me consumia, porque eu não conseguia me sentir plenamente feliz, porque eu sentia que havia algo faltando, e esse algo não vinha de homens, não vinha de emprego, não vinha de nenhuma circunstância terrena, mas vinha da presença do Todo-Poderoso, que eu não tinha deixado entrar na minha vida ainda. Então eu tinha aquele desejo de entregar minha vida para Jesus, mas tinha medo. Eu pensava, não vou parar de cantar, eu não vou parar de vestir certas roupas, eu vou deixar de me maquiar, eu não posso mais cortar cabelo. Então o inimigo chega e despeja um monte de mentira na sua mente para você acreditar que está distante.
E às vezes a gente pensa assim, não, quando eu estiver preparado eu entrego minha vida para Ele. Mas não é assim, não é dessa forma. O Senhor, vinde como estás, é o que o Senhor diz. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então o Satanás ou as pessoas, a gente mesmo começa a colocar um jugo muito pesado sobre nós. A gente pensa assim, nem Jesus vai me receber do jeito que eu tô. Aleluias. Mas Ele te recebe do jeitinho que você é. E quanto ao que Ele vai fazer na tua vida, o que você tem que abrir mão, o que você tem que renunciar, o que tem que ser trabalhado, quem vai ditar o Espírito Santo para a tua vida. E quando Ele conduz a nossa vida, tudo se torna mais fácil. Às vezes tem coisas que você acha que nunca vai deixar, tem coisas na sua mente, nas suas ações, no seu comportamento que você acha impossível. Meus amados, a minha vida era o seguinte, as pessoas olhavam para mim e diziam, Jerusa. Até eu lembro que no dia que eu me converti, o meu marido foi para um evento, meu marido também é músico. Então quando chegou lá, alguns amigos perguntaram por mim, que eu tinha costume de estar sempre com ele quando eu não estava trabalhando. Então esses amigos perguntaram, cadê a Jerusa? Então aí ele pegou e respondeu assim, não, a Jerusa hoje foi para a igreja, agora a Jerusa é crente. Então essa amiga minha, essa conhecida minha, ela disse assim, encostou ele na parede e disse, me diga, o que foi que aconteceu? Não pode estar certo, por que ela virou crente? O que foi que aconteceu? Vocês brigaram? Vocês estão passando por alguma dificuldade? Meus amados, o mundo acha que nós só vamos para Jesus quando nós estamos no fim da reta. O inimigo coloca na cabeça das pessoas que só quem precisa de Jesus é aquele que está roubando, é aquele que está se prostituindo, é aquela que está com a vida destruída, que a gente passa e olha. O homem olha por fora, olha o estereótipo, olha o exterior, mas Deus vê o interior. E eu digo para você, perante a sociedade as pessoas podiam olhar para mim e dizer assim, a Jerusa é uma cidadã. Qual o problema da Jerusa? A Jerusa não bebe, a Jerusa não fuma, a Jerusa não gosta de farra, mas só eu e Deus sabíamos o que estava preso em mim. Eu era uma pessoa aprisionada, com pensamentos impuros, com pensamentos imorais, com coisas que eu queria tirar da minha mente, e eram prisões que eu sabia que não eram agradáveis a Deus, mas eu não tinha força de ser liberta. Só Deus conhece o teu coração, porque a Bíblia diz que Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Ele conhece os nossos pensamentos, Ele sonda os nossos pensamentos, e eu tinha a mente totalmente poluída com muitas coisas. Eu reconhecia que eu precisava de ajuda, e essa ajuda só podia vir de Jesus. Foram outros pecados que eu já havia cometido na minha vida. Não há nenhum perfeito. A Bíblia diz que todos nós pecamos, estamos destituídos da glória de Deus. Então eu precisava ardentemente de ser liberta, de ser perdoada. E era esse vazio que eu sentia, um vazio grande, que eu lembro que nessa época, há 11 anos atrás, estava tudo bem na minha vida, no meu casamento, na minha família. Eu nem tinha filho ainda. Na vida financeira estava tudo em equilíbrio. Eu não sei se você vai entender o que eu estou dizendo, mas tem momentos que você olha para a sua vida e está tudo certo, está tudo bem, está tudo direitinho, mas continua o vazio lá no teu coração. Esse vazio é do tamanho de Jesus na sua vida e só Ele pode preencher. Nada físico. Aquela mulher samaritana, por exemplo, ela tinha as necessidades dela e ela ia para aquela fonte em Samaria. Ela queria pegar aquela água para matar a sede dela. Então muitas vezes a gente busca por satisfações, às vezes num casamento. Eu não sou feliz porque eu não tenho filho. Eu não sou feliz porque eu não tenho aquele emprego que eu quero. Eu não sou feliz porque eu não passei na faculdade. Eu não sou feliz. Então a pessoa começa a colocar um monte de coisas e dizer que só vai ser feliz se tiver aquilo. Não é feliz porque não encontrou. Mas eu estava, meus irmãos, meus amados irmãos, estava tudo bem na minha vida, mas dentro de mim tinha coisa destruída que eu precisava. Eu precisava de Jesus para reconstruir. Eu precisava, tinha fortalezas na minha mente. Era uma pessoa que muitas vezes sentia inveja, sentia ciúme, me sentia desprezada. Então foi despertando tudo isso no meu eu. Então tem coisas que só quem enxerga é Deus.
Isso faz parte da nossa alma, a soberba, a vaidade, a inveja. Só o Senhor Jesus para poder nos libertar. É só Ele que pode nos dar esse equilíbrio e tirar os nossos braços da servidão. Só Ele pode tirar nossos pés do jugo. E eu digo para você, os outros podiam pensar, tá tudo bem na vida dela, mas a minha alma era aprisionada. Então, eu lembro que durante muitos anos, né, eu era atraída pela presença de Deus, e eu também tinha dúvida, Senhor, qual a igreja que eu vou? Qual o lado, qual é a religião? Então tinha muito isso, e durante a minha caminhada, o Senhor me dava provas para onde é que eu deveria ir, provas muito reais, muito assim, verdadeiras e certeiras, que eu não tinha nenhum pico de dúvida do que o Senhor queria, mas eu fugia da presença dEle. Então, eu cheguei a um momento, eu lembro que de vez em quando eu visitava igrejas. Então quando eu chegava lá, eu quase sempre chorava, e ficava aquela voz dentro de mim me chamando para eu me entregar para Jesus. Eu disse, não, ainda não, mais tarde eu vou, depois eu vou. Quantas pessoas não ficam negando e rejeitando o Espírito Santo assim como eu rejeitei? Muitas vezes eu rejeitei, mas Deus é tão bom que na sua fidelidade Ele me esperou, Ele me aguardou. Ele esperou me entregar por amor a Ele. Muitos vão pela dor, muitos vão em períodos de tribulação e dificuldades, mas eu fui porque eu sabia que eu necessitava desse amor, eu precisava dele, e eu sabia que Ele estava disposto a me receber em seus braços. Então, eu o recebi. Ainda cantava em bandas seculares. E daí então eu ainda passei em torno de 5 a 6 anos no altar do Senhor e cantando na música secular. Meus irmãos, no início até que eu conseguia equilibrar as coisas. E eu lembro que eu estava querendo crescer no Senhor, querendo, Senhor, me enche da sua graça, me enche, Pai, da sua unção. E eu lembro que eu sempre tive muita sede de Deus, de aprender de Deus, de crescer na presença de Deus, de ser uma pessoa madura espiritualmente. Então, eu pedi muitas coisas ao Senhor, mas eu sentia assim algum bloqueio, porque ora eu estava num culto no sábado, então eu ia mais cedo ali, cantava o louvor ao Senhor e de lá pegava o meu carro para cantar um baile. Então quando chegava lá, eu estava lá cantando seguro o tchan, amarro o tchan. Estava ali cantando músicas que não exaltavam o nome do Senhor, músicas que eram contrárias à palavra de Deus. E não é só música com esses ritmos extravagantes, até músicas calmas, MPB, bossa nova, né? Músicas tranquilas, fox, músicas clássicas ali cantando. E por mais que as pessoas dissessem qual o problema, dá pra tu cantar, as pessoas sempre me deram força. Muitos foram raras as pessoas que disseram assim, tu não pode continuar cantando lá, tu tem que sair. E eu louvo ao Senhor que eu tive um pastor, meu primeiro pastor, e eu sempre estava assim em crise, naquela dividida, e eu dizia, eu tenho que sair dessas bandas, porque eu não estou me sentindo bem, cantar na igreja e cantar lá, cantar aquelas músicas, e ter que dançar, e ter que fazer isso e aquilo, e começou a confrontar a minha vida. Então eu lembro que um pastor muito amado, ele pegou e disse assim, no tempo que o Senhor preparar, tu vai ter certeza e tu mesmo vai sair. Não vai precisar, eu não vou te pressionar, porque Deus vai mostrar o tempo de você sair. Então eu guardei aqui no meu coração e fiquei lá. Então durante alguns anos, nos primeiros anos eu sem problema, continuei cantando, continuei dançando, continuei ali me comunicando, animando as pessoas, as formaturas, os casamentos, os aniversários, os congressos. E eu lembro uma vez que foi muito forte. Eu estava lá cantando um axé, lá dançando, pulando, todo mundo contagiado ali naquela música. As pessoas bebendo, as pessoas se divertindo, dançando de forma que não agrada o coração de Deus. Eu vi aquilo ali, não me sentia bem, mas ao mesmo tempo
eu estava trabalhando, então eu tinha que fazer o que eu estava ali, ganhando aquele cachê, ganhando naquela proposta que eu tinha ali aceitado. Então foi só numa banda, só foram 8, 9 anos. Um patrão muito, muito bom, uma bênção, o Evandro Nunes, uma bênção na minha vida, uma pessoa maravilhosa. Sempre me respeitou os meus posicionamentos e tudo. Então, eu lembro que eu um dia estava cantando lá, me alegrando, dançando naquela música, aqueles axés. Então, o Espírito Santo falou ao meu coração assim: quando é pra mim, tu não tem essa alegria. Oh, meu irmão, aquilo ali deu vontade de eu sair dali, sair correndo. Porque realmente eu tinha uma trave na igreja. Eu não conseguia me soltar, não sentia. Eu sei que Deus estava comigo ali, mas eu sentia que eu estava limitada. Eu sentia que o chamado de Deus para mim era muito além do que continuar cantando a música secular e cantando voltado do Senhor. Então, daí então, eu já comecei a limitar o meu repertório. Eu disse: olha, eu não vou cantar mais certas músicas, então tá aqui as músicas que eu vou cantar. Então ele me respeitou, o meu patrão da época, e eu comecei a cantar só as músicas que eu achava que não eram tão ofensivas. Mas de qualquer forma eu estava lá naquele ambiente, eu estava vendo aqueles jovens beberem, aqueles jovens botarem a garrafa de bebida ali na boca. E eu tinha acabado de vir num culto ao Senhor, onde eu estava dizendo que o Senhor liberta, o Senhor cura, que o Senhor transforma vidas. Eu estava ali, já consagrada ao Senhor, cantando músicas que não exaltavam a sua glória, a sua majestade, e sim que agradavam o homem, e sim que motivavam os homens a continuar com comportamentos imorais. E ali naquela dança eu via muitas coisas erradas, e muito pior em banda de forró, que o baile é mais tranquilo, não tem tantas cenas assim chocantes. Mas quando você canta em banda de forró, são coisas mesmo que entristece você na hora que você está vendo ali os jovens ali tomados por atitudes mundanas, atitudes daquelas que só Satanás gosta, alimentando a carne, alimentando a lascívia, a sensualidade. Então, chegou uma época que eu comecei a consagrar minha vida ao Senhor e dizer: Senhor, eu trabalho em todas as áreas e me tira, me conscientiza que eu tenho que sair daqui. Então me dá força. Aí, irmãos, veio a questão do medo. Então, eu tinha muito medo, sabe de quê? De passar necessidade. Eu sempre trabalhei desde muito nova. Nós sempre ganhamos a vida com música. Eu sempre ganhei, ajudei minha mãe, depois que casei. Era dentro de casa com meu esposo, nós dois somos da área da música. Então, eu tinha medo porque tinha já aquele dinheiro certo todo mês. Fora outras bandas que eu fazia freelancer também. Fora MPB que eu fazia também em algumas casas aqui em Fortaleza, na Praia do Futuro e outros lugares mais. Então eu tinha uma agenda bem legal mesmo. Era, graças a Deus, eu sempre gostei de chegar nos lugares e fazer meu trabalho com seriedade. E sempre tive muitos amigos no meio da música secular. Mas não dava mais. Chegou ao ponto que quando eu começava a cantar, as lágrimas vinham nos meus olhos. Eu virava ali, virava de costas ali e olhava para o outro lado, tentava me concentrar em outra coisa para poder não chorar, porque eu não aguentava mais cantar. O que eu estou dizendo para você, meu amigo, meu irmão, você que é músico, é que Deus, quando Ele tem um chamado específico na sua vida, pode até demorar, mas Deus vai te tirar. E você, a decisão é sua. Deus vai te mostrar, Deus vai te dar segurança. Ninguém pode chegar para você e dizer assim, tem que ser assim, porque quem dita as regras é o Espírito Santo. Por mais que nossos amados pastores e mestres, eles nos orientem, porque eles devem nos orientar, mas só que tem que ser uma decisão de interesse sua, porque se o Espírito Santo não tiver
lhe aberto os olhos e ministrado ao seu coração e lhe alicerçado no que Ele quer na sua vida, nos planos que Ele tem na sua vida. Você pode se frustrar com as dificuldades quando começarem, e você vai querer voltar, porque vai dizer: Deus me prometeu, Deus não foi comigo, porque eu passei dificuldade, então Deus não estava comigo, e Deus está. Eu passei já muitas dificuldades na minha vida, eu passei privações de algumas coisas que eu sempre tive. Teve um tempo que ficou bem acolchadinho, sabe, nos primeiros anos, que eu lembro que a minha bolsa rasgou, não tinha dinheiro para comprar uma bolsa, mas o Senhor mandava alguém e me dava uma bolsa. No primeiro ano eu lembro que eu não tinha dinheiro, né? Os brasileiros costumam comprar roupa nova nos fins de ano e tudo, eu não tinha. E não tinha como eu cobrar o meu marido, que já a carga já da casa estava já muitas contas, perdi todos os meus cartões. Então, eu lembro que uma senhora lá da igreja, ela gostava de dar as coisas usadas dela, mas em ótimo estado, e ela dava, sabe? Eu via a mão de Deus em muitas coisas, sabe? E eu não vou dizer que eu não passei por aflições, por dificuldades, mas o Senhor me prometeu que quando eu saísse, o Senhor estaria sempre comigo e nunca ia faltar comida na minha mesa. Teve um momento que ficou bem arrochadinho, sabe? Daquele que você tem dinheiro para comprar só o ovinho, uma coisinha mais simples. Mas Deus nunca me abandonou, nunca abandonou minha casa. E eu louvo ao Senhor, porque em todos esses anos, 11 anos e 5 anos sem cantar na música secular, eu nunca tive vontade de voltar. Apesar de ter vindo convites, propostas bem sutis, nunca aconteceu, para honra e glória do Senhor, de eu dizer assim: quando eu cantava eu tinha dinheiro, quando eu cantava eu tinha isso aqui, quando eu cantava eu ia pro salão, quando eu cantava... Não, para honra e glória do Senhor, o Senhor sempre me deu força para continuar. Porque Deus, quando Ele tem chamado, eu comecei falando sobre Jeremias. Não tinha como Jeremias fugir do chamado dele. E eu sei que Deus, através da minha vida, ainda vai fazer o seu nome ser glorificado em muitos lugares, porque eu amo o Senhor. Louvarei ao Senhor durante toda a minha vida. Louvarei ao Senhor enquanto eu viver. Isso aqui não é para eu me exaltar, para eu me envaidecer. É porque eu sei, porque há um Deus que me separou para o seu amor, que me separou para que eu louve, eu não cante mais, mas eu louve com um coração adorador, reconhecedor que Deus é um Deus tremendo, é um Deus que o Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje, e é o Deus que tem cuidado de mim, tem cuidado de você. Então não estou aqui para te acusar, para dizer o que você deve fazer na sua vida, você é artista secular. Mas eu te digo, quanto mais você mergulhar no Senhor, quanto mais você querer conhecê-lo, porque a glória do homem é essa, em conhecer ao Senhor. Uma coisa nós podemos ter, assim, uma alegria, a gente pode dizer assim: nisso eu posso, né, me exaltar, é em conhecer a Deus, em seguir em conhecê-lo, porque é conhecendo Ele que Deus vai revelando o que Ele quer para a tua vida. E para a honra e glória do Senhor, todas as promessas do Senhor